Chegamos a mais um vídeo onde a gente está abordando temas importantes que devem ser bem entendidos, bem compreendidos para a gente continuar nesse nosso caminhar de expansão de consciência. Então, nós falamos do medo e hoje eu recebi a intuição de falar de um sentimento muito ligado a ele, que eu sempre falo muito aqui, porque é um dos sentimentos base que nós ainda carregamos, mesmo muitas vezes sem imaginar o tamanho que ele tem nos nossos campos vibracionais, o quanto isso vibra em nós e o quanto nos mantém presos nas ilusões e nas ideias ilusórias que a gente carrega aí na vida. Então hoje a gente vai falar da culpa. E aí eu quero fazer com vocês dois tipos de abordagem. Primeiro a gente vai olhar para a culpa num sentido mais assim psicológico, aplicando no nosso dia a dia, tá? Tipo, como a gente lida com a culpa aqui no dia a dia. E para as pessoas que carregam esse sentimento de uma forma consciente. Ah, eu me arrependo tanto de ter tomado aquela atitude, ou eu me arrependo porque antes eu era assim, e agora eu reconheço que eu agi errado, ou eu briguei com fulano e carrego essa culpa até hoje. Então a gente vai lidar com esse aspecto. E depois eu vou trazer um pouco da abordagem do Um Curso em Milagres, da abordagem do Zen e como o Zen coloca a ideia inicial da culpa. Porque a gente tem que entender o mecanismo de como nós estamos funcionando aqui e agora, mas a gente tem que entender também quais foram as bases da formação desse plano fisicamente orientado, dessa tridimensionalidade que a gente se projeta como consciência. É importante que a gente saiba disso, para a gente entender o porquê das coisas, o porquê de todas essas crenças que a gente criou e como eu falei no vídeo passado, né? A gente tem que entender certos conceitos importantes para que a gente consiga ter base para realmente fazer esse trabalho interno de mudança. Então vamos lá. A culpa é uma emoção autodestrutiva, porque ela corrói o que tem de bom em nós, ela nos paralisa, ela não deixa a gente avançar em nada. Não tem valor real no conhecimento espiritual ou pessoal. Então ela não existe como pessoa, a gente vai entender que a gente não precisa sentir culpa nenhuma. E também, principalmente, no quesito espiritual, no quesito espiritual, ela não tem sequer nada que possa vir a justificar a presença dela. Então, mesmo no âmbito pessoal como no espiritual, a culpa não tem fundamento. Uma das principais, e é ela uma das principais ilusões que nos impede de experimentar a paz e o amor verdadeiro, porque a culpa nos mantém num estado de separação. E é muito importante entender esse conceito para que a gente consiga olhar para dentro de nós e se perdoar. Porque o verdadeiro perdão, ele acaba com a projeção. Vocês vão ver que eu falo isso, né? E já falei em outros vídeos. Você para de projetar no outro, você para de pôr culpa no outro. Porque você vê que tudo são ilusões e que não existe na realidade. Se eu não tiver esse conceito dentro de mim, como que eu vou me livrar da culpa? Se eu não tiver isso enraizado e se eu não confiar na energia do Criador primordial, como que eu vou conseguir de fato perdoar? Como que eu vou conseguir de fato me perdoar e tirar da minha cabeça a ideia de que eu tenho que evoluir ou que eu estou aqui pagando por algum pecado, que eu preciso me redimir para estar apta a poder voltar à casa do meu pai? Então a gente entende como que é importante a gente redefinir bem conceitos grandiosos na nossa existência, como a gente tem que compreender tudo isso daqui para poder lidar com todas essas crenças. Então, a culpa é uma ferramenta de autopunição e de limitação. Uma forma de autopunição que limita a nossa capacidade de crescer e evoluir. Ela pode criar um ciclo vicioso onde nos mantemos presos em padrões de comportamento negativos, acreditando que merecemos sofrer por os nossos erros. E aqui, pessoal, inclui uma gama de sequências, assim.
como a gente tem essa culpa enraizada em nós, por conta do processo de ter acreditado na separação, a gente já nasce com essa energia no nosso campo. E aí pode ser que na nossa infância, na nossa adolescência, juventude, seja lá onde for, a gente tenha cometido algum erro que não tenha sido atitudes legais que a gente possa ter tido. E aí você vai carregar aquela culpa e você vai remoer aquilo dentro de você e, sem saber, você vai estar agindo de uma forma que vai sempre mostrar para você o quanto você é merecedor de estar sendo punido. Ou pode ser também que você não fez nada, mas você não nasceu num lar que os teus pais carregam tão forte esse sentimento de culpa dentro deles, que eles não sabem lidar com as emoções deles, que eles ficam projetando no outro, projetando nos filhos. Tá vendo? Olha, você fez isso. Por que você fez assim, assim, assado? E aí você, a criança, se assusta, você fala, nossa, você carrega aquela culpa, você faz nascer em você aquela culpa. E aí você passa a ser um adulto que tem que sofrer porque você fez muita coisa errada na tua infância e você prejudicou muito com as tuas atitudes e você precisa pagar. Então, levando isso para o momento psicológico, pode estar, esse sentimento de culpa pode estar vibrando dessa forma no nosso campo também. Aceitação e mudança. Aceitamos nossos erros e compreendemos que eles fazem parte do processo de aprendizado. A verdadeira mudança vem da aceitação e da vontade de agir de maneira diferente no futuro, sem carregar esse peso da culpa. Então eu posso ter tido atitudes erradas, eu posso ter comprado crenças que me fizeram acreditar que eu tive atitudes erradas. O importante é eu aceitar que eu carrego esse sentimento para que eu entenda como que eu vou lidar com isso. A gente está percorrendo também a playlist dos exercícios, por isso que eu quis fazer as coisas ao mesmo tempo, fazer esses vídeos segmentados, falando de assuntos tópicos importantes, junto com as práticas, porque é o que eu sempre falo, o conhecimento ele tem que ser aplicado, ele não pode ficar só na teoria. Então, eu reconheço que tem algo em mim que eu preciso trabalhar e todo mundo tem sentimento de culpa, pessoal. Ele está intrínseco na nossa existência aqui. Porque a nossa existência aqui é fruto da ideia da separação. Então, todo mundo, toda consciência emanada aqui carrega esse sentimento. Então, a gente tem que trabalhar muito através das práticas, ou seguindo uma emoção, ou seguindo uma crença, ou tentando reconhecer sentimentos dentro de nós, para acabar de vez com a culpa. E a culpa, ela vem de infinitas formas. Você é pai de família, ou você é uma mãe de família que é a provedora do lar. Ai, não deu certo o teu negócio. Você vai se culpar pela infelicidade financeira da tua família. E você vai carregar aquilo, você vai remoer aquela culpa dentro de você e você não vai conseguir sair do lugar. E às vezes você está carregando uma culpa lá de trás, com uma besteira que o teu pai falou para você, que você, num momento de rebeldia, de adolescência, enfim, qualquer coisinha que você fez, no impulso de uma ação, de um movimento, de uma emoção, você carrega aquele peso, aí você está trazendo esse peso para as suas manifestações. Ou você, sei lá, você tem uma orientação diferente da orientação normal, você gosta do mesmo gênero, e aí você, por mais que você aprendeu a lidar com isso, será que você não carrega ainda uma culpa porque acha que isso é errado, porque, né, tantas crenças que a gente nasce aí aprendendo o que é certo e o que é errado, né? Essa forma rígida de compreensão dos sentimentos. Será que você não carrega isso? Por isso que você está se travando? Por isso que você não está conseguindo manifestar a prosperidade que você gostaria de manifestar? Você teve relacionamentos onde lá atrás você traiu a tua mulher ou você traiu o teu esposo? Você se perdoou por isso? Ou será que você ainda carrega isso? Enfim, a gente tem, se eu for ficar aqui dando exemplos de como a gente pode carregar a culpa, eu não pararia de falar. Mas o importante é a gente ter essa ideia de que a gente sempre vai carregar em nós elementos que nos fazem sentir culpados. Ah, mas eu idealizei um projeto que eu queria muito que desse certo e não deu. Eu frustrei as pessoas que eu envolvi nisso. Eu estou carregando culpa sobre isso. Então, assim, a culpa no momento aqui, agora, no nosso momento psicológico e emocional, ela é o nosso fator de nos fazer ficar parado, de nos fazer ser maltratados pela vida, porque a gente carrega o peso da culpa.
Então a gente tem que fazer muito bem feito esse trabalho, estar sempre aberto a reconhecer esse tipo de sentimento, de emoção, para a gente mandar isso embora, ressignificar. Quando eu entrar aqui no aspecto mais espiritual do sentimento da culpa, a gente vai entender como é fácil lidar com essas emoções. Viver no presente, uma ferramenta aqui muito importante para a gente se livrar desses aspectos também. E o Sete fala muito isso, né? A importância de viver no presente e de não deixar que os erros do passado definam o nosso futuro. A culpa nos mantém presos ao passado e nos impede de aproveitar as oportunidades do presente. A gente se sente culpa por ter sido vítima de um passado pesado, porque a gente aprende que a gente foi o causador daquilo e foi por culpa nossa que as coisas aconteceram. Isso acontece muito em mulheres que sofrem abusos na infância, homens também, mas esse tipo de situação, muitos pais não querem olhar para isso, muitas mães, por já terem passado também, acham que a gente tem que engolir, que são atitudes normais. E aí você sente, muitas mulheres sentem culpa por isso e carregam esse peso nos dias de hoje, e aí a vida emocional, a vida pessoal é uma bagunça, porque você está se sentindo culpado de uma situação que não foi imaginável, né? Você é a vítima da situação, mas as crenças limitantes das pessoas envolvidas nos fazem sentir que somos os culpados, nós atraímos isso porque é mais fácil para elas lidarem dessa forma. E a gente acaba vivendo uma situação de culpa por isso, e que, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, mas tem que existir esse trabalho, sim, pessoal, esse trabalho interno, para você se livrar desse sentimento, para poder perdoar aquilo e se perdoar por uma situação que de forma alguma foi uma culpa sua. Eu tô citando esse exemplo porque eu lembro da minha mãe, ela fez muito atendimentos em mulheres, e aqui eu tô falando de diferentes classes sociais e culturais, tá? Infelizmente, como é comum isso acontecer, e como todas elas tinham esse fator em comum, assim, de se sentir culpada. Então, me veio para falar isso também, que eu acho que vai ser bacana para quem estiver ouvindo. Se você já passou por isso, experimente o retorno dessa situação. E por mais que você já tenha trabalhado o perdão, se perdoe, porque pode ser que esse peso ainda esteja vibrando aí no teu campo. Atenção às crenças subjacentes, né? A culpa está ligada a crenças limitantes ou distorcidas sobre nós mesmos ou sobre o mundo. Então, aí vai entrar aqui o que eu vou falar mais na linha do Zen, que coloca isso de uma forma mais espiritual, para que a gente tenha essa compreensão das ilusões que a culpa faz, né? Que a culpa vibra em nós. E como o que derivou desse sentimento principal. Então vamos lá. No Um Curso em Milagres, que tem uma pegada mais espiritual para a gente, mais, eu não digo religiosa, porque ele desmistifica muitos dogmas da religião católica, né, principalmente. Mas ele tem essa pegada, esse linguajar mais espiritual para lidar com a gente de uma forma que eu acho importante para que a gente desenvolva esse amor próprio, esse carinho por nós mesmos quando a gente se reconhece filho de Deus. Eu já nem uso mais o termo Deus, porque eu acho que ele foi muito maculado por aí, mas eu vou usar aqui nesse vídeo porque, não que eu não acredite, pelo amor de Deus, para mim, Deus é que eu entendo como uma energia, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas é a energia que move tudo, e eu me coloco como parte dele, vivendo por ele, fazendo por ele, porque eu não me vejo sem ser uma parte dele. Para mim isso já está bem claro, já não existe de outra forma. Por isso que hoje eu consigo amar tanto a Fernanda que eu sou e ter tanto orgulho da Fernanda que eu venho buscando ser cada vez mais. E eu falo isso não é de uma forma, não é com arrogância, muito pelo contrário. Eu falo isso por ter encontrado em mim, o meu trabalho aqui nesse canal é fazer com que vocês encontrem esse amor pessoal em vocês também e por vocês também. Reconhecendo quem é esse Deus e quem é essa força. Então, o Zen, ele nos coloca assim, que a culpa, ela nasceu no estado onde que deu origem a todo esse universo físico. Quem, como eu, ama os livros do Gary Douglas, O Desaparecimento do Universo, que tem aqui no canal, ele é maravilhoso e
Ele assusta até quando a gente começa a ver, caramba, todo o universo inteiro, planetas, galáxias, tudo, toda manifestação física é realmente uma ilusão? É uma ilusão. E aí a gente precisa ainda de muitos elementos para entender o que é isso. Mas voltando o foco aqui, quando a gente entende que todo o universo fisicamente orientado, o que é o universo fisicamente orientado? É a gente se perceber apenas como matéria. Esse cubo fechado que a gente tornou a nossa consciência. A gente é um ser multidimensional, uma consciência que pode se expandir de uma forma inimaginável, mas o que a gente fez com a ideia da separação? A gente nos limitou em ideias limitantes, por isso as crenças limitantes, somos formados por crenças limitantes, porque são ideias limitantes que a gente criou em relação à realidade. Então imagina uma consciência que está criando ali vidas e vidas que não necessariamente precisaria ser física. E que quando eu falo isso, eu não estou falando que a gente não criava indivíduos personalizados, como Fernanda. Essa consciência criava, um grupo, né, de consciência criavam seres, criavam vidas com vários bonequinhos, vários personagens, mas não limitados a uma condição física. Eles não viviam no estado que a gente vive hoje, que a gente não sabe mais quem a gente é, que a gente esqueceu, que a gente tem que reaprender a nos entendermos como seres multidimensionais. Então a ideia da separação nos trouxe isso, nos trouxe esse estado fechado, esse estado pesado, esse estado de só perceber através da matéria. O que consequentemente gerou em nós, quando foi percebido no momento que foi gerado, que é impossível estar separado da única fonte criadora de tudo que tem vida, que é Deus, que é essa energia criadora primordial, o que acontece? Gerou em nós um sentimento de culpa. Por quê? Porque para que a ilusão se mantenha viva, aí vem a criação do ego, para que ele se mantenha vivo, ele precisa gerar em nós o medo, e ele gera em nós o medo, reforçando em nós o sentimento de culpa, porque, pensei que poderia criar sem o cara lá. Criei toda essa bagunça, agora o cara lá vai me punir. Isso é ideia do ego, não é a realidade. Então a gente fica preso nesse sentimento, nesse ciclo vicioso de medo e culpa e projeção de culpa, para manter esse status quo que a gente mantém e que não vai levar a humanidade a lugar nenhum, porque isso não é reflexo da existência verdadeira. Então vamos lá. A causa da culpa. Aqui é resumo tirado do 100, né, do Curso em Milagres. É resultado na crença da separação de Deus. A humanidade acredita ter cometido um pecado original ao se separar de Deus, e essa crença subconsciente cria um sentimento profundo de culpa. Então, por isso que é importante, e aí entra as ferramentas do 7 que fazem a gente tornar esse subconsciente extremamente consciente, onde a gente vai aprender a reconhecer e a lidar com todos os pensamentos, crenças e emoções que a gente compõe dentro de nós. A ilusão da culpa. Como tudo no mundo físico, a culpa é uma projeção da mente que acredita estar separado de Deus. E isso impede a realização do nosso ser em completude, em unidade, em unicidade com essa energia. Então, nós estamos presos em um estado ilusório. Não é que a gente está condenado. Isso não existe. Nós só estamos presos porque, como consciência, esquece corpo físico, agora esquece nesse momento o teu corpo físico aqui nesse vídeo, e se entenda de uma vez por todas como consciência. Nós somos um pacote de crenças e de ideias. Por que estamos presos nessa materialidade? Porque ainda nós nos constituímos de crenças erradas em relação à verdade. Por que é tão importante trabalhar e ressignificar as crenças? Porque a gente tira os véus da ilusão. A gente tira os véus que essas crenças limitantes causaram nos nossos olhos. E a gente começa a aprender o que realmente nós somos. Quando tudo isso equalizar, a gente volta a estar pleno, conscientemente, nesse estado unificado que toda manifestação vive. Você vai continuar construindo mundos por aí e tendo milhões de ideias como consciência individual, mas sabendo quem nós somos.
estando em um estado, por exemplo, como o 7 se coloca, onde ele tem total consciência de todas as personalidades dele, onde ele viaja através de diversas experiências manifestadas ou não, mas sem o peso de se perceber com tanta ilusão e de achar que só é real aquilo que a gente percebe através dos sentidos da matéria. Projeção da culpa. Quando não conseguimos, aí o Sen fala que a gente lida com a culpa projetando no outro, né? Quando não conseguimos lidar com a nossa própria culpa, tendemos a vê-las nos outros, julgando e condenando-os para nos sentirmos melhor. E essa projeção reforça a ilusão da separação e nos mantém presos ao ciclo de culpa e julgamento. Aquele exemplo que eu falei, né? Os pais que não querem lidar com suas emoções, o que eles fazem? Joga a culpa nos filhos ou joga a culpa em outro, porque é mais fácil do que o trabalho de olhar para dentro, de assumir o que você vem pensando, de assumir as coisas, as expectativas que você criou sozinho do outro, e aí ele não age frente às tuas expectativas, então você se frustra e culpa ele. Enfim, quando a gente se vê à mercê do destino e não como co-criador da nossa realidade, a gente vai alimentar o rancor de tudo que não deu certo na nossa vida, inclusive da postura dos outros. Então, e aí a gente continua esse processo de projetar no outro a culpa. E esse processo acontece quando a gente se vê como separados. Como a gente se viu separado de Deus, a gente se vê separado uns dos outros. Quando a gente entende, começa a entender a compreensão, esse estado de unicidade de que todos somos uma somente, começa a fazer sentido. Mas para isso fazer sentido e fazer a gente vibrar no amor, a gente tem que trabalhar através do perdão essa projeção toda, porque senão a gente não consegue vibrar a verdade. E a verdade ela só faz sentido para nós quando a gente estiver vibrando com ela. Por isso que os exercícios são importantes, porque fazem a gente ter essa percepção energética das coisas, a gente sente a verdade e aí a gente fala, eu quero mais disso. Aí você começa a se aprimorar cada vez mais. E o perdão vem como uma solução para a culpa, né? Porque aí você para com esse ciclo de ficar culpando o outro, de ficar projeta, vai, toma lá da cá, e é o verdadeiro perdão, né? Sempre eu gosto de enfatizar isso, não é se colocar como o superior da situação e vou perdoar você, seu coitadinho. Não. Eu sou co-criador dessa situação junto com você, porque de alguma forma a gente está trocando crenças iguais aqui. Então a minha energia atraiu a sua, eu entendo esse processo, não estou me culpando por isso e também não vou te culpar por isso. A gente perdoa, iguala tudo aqui e começamos novamente. Porque entendemos já quem somos e que tudo isso daqui é uma ilusão, então todo o mal que a gente acha que viveu, na verdade não existiu. Existiu só aqui, nesse cubo fechado de ilusões que é a nossa consciência, que é o estado da nossa consciência atual. Libertação da culpa, praticar o perdão, reconhecer a verdadeira natureza do ser. Praticando o perdão verdadeiro, ele só acontece quando a gente tem aqui o processo do reconhecimento da verdadeira essência de cada um. Estamos unos, somos parte do Criador que está se experimentando através de formas individualizadas. A gente não precisa ter medo de nada. Esse ego todo aí que faz a gente agir dessa forma que já pesa, né? Já pesa quando a gente reage ou que a gente age ainda de acordo com as ilusões, já está criando um peso em nós. Então, quando a gente reconhece isso, é porque a gente está reconhecendo já a verdadeira natureza do nosso ser. Aí fica fácil praticar tudo isso que a gente fala aqui. Esse processo envolve reverter a crença na separação e abraçar a verdade de que somos eternamente inocentes e amados por Deus. Aqui eu peguei a frase bem do Sen mesmo, que ele fala essa frase, né? Você é um filho querido de Deus, você é amado por Deus. Então, o trabalho do Sen, ele faz despertar em nós esse amor próprio, essa vontade de querer estar cada vez mais próximo. E aí, para finalizar aqui, é nos colocar em um estado em que a gente começa a perceber, como o Sen fala, o que é a mente correta falando dentro de nós e o que é a mente errada. Entre a mente correta, que está alinhada com o Espírito Santo, que é a nossa centelha, e percebe a inocência e você consegue distinguir quando você está com a mente certa e a mente errada, que é estar alinhada com o ego e ver a culpa como real. O objetivo é sempre treinar a mente para escolher
consistentemente a percepção da mente correta que nos leva ao amor e à paz. Por que termos, por que eu usei aqui o consistentemente? Porque, como eu falei, enquanto a massa ainda for o lado, a maioria for ainda a forma do ego de interpretar a realidade, a gente vai se sentir sempre sendo testado no nosso dia a dia. Até que tudo isso que a gente está aprendendo esteja aqui, ó, alinhado dentro de nós. Quando a gente passar a vibrar o amor por nós, a vibrar, na verdade, que nós estamos sempre unificados porque a gente vem de uma consciência. A gente é só um fragmentozinho que pensou na separação, não é a consciência inteira, é só uma partezinha pequena dela. Então o nosso núcleo está lá, unificado ainda, sempre mandando energia para que a gente tenha esse despertar. A gente não aprende com 7 que cada pensamento nosso ganha vida própria. Então nós somos uma ideiazinha de uma consciência que reconheceu que foi uma ideia que não é legal. Na verdade, a maior parte dela nem pensou, a gente é só essa ideia, a gente é resultado dessa ideia. Só que o nosso núcleo está sempre mandando energias para que a gente tenha um despertar. Porque ele reconhece que cada pensamentozinho dele cria universos inimagináveis. Então a gente já sabe disso. Imagina a nossa consciência maior, o nosso núcleo maior. Ele sabe que em um momento criou-se essa ilusão. E ele está constantemente mandando energia para que a gente tenha esse despertar. E esse despertar, quando esse despertar começar em nós, tenham certeza, nós já estamos com uma consciência maior dentro da unificação. Porque unificados todos estamos, sempre, não existe separação. Mas a gente começa já a ter um despertar e a perceber a vida nesse aqui e agora de uma forma unificada. Espero que faça sentido para vocês tudo isso. Com certeza vamos falar mais de culpa, de medo, de ego em próximos vídeos. Mas acho que hoje, para a gente ter um começo desse vislumbre do que é esse sentimento tão inútil, porque ele é inútil, eu acho que deu para pegar aqui o fio da meada. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.